Boa tarde, boa noite a todos, né? Quase boa noite. Que sejam todos muito bem-vindos aqui junto a nós nesse momento em que, com muita alegria, estamos aqui para refletir junto, né? A casa de Leon Denis, né? Nossa casa também, sobre esse tema, né? Esse tema tão complexo para alguns, dolorido para outros, né? Difícil para muitos, mas trazendo aí a luz da doutrina espírita, né, diante desse tema que é a morte, né, que é o desencarne, né, em que todos nós sabemos, né, na nossa trajetória aqui no planeta, um momento nós não estaremos mais aqui, né, e aqueles que nos rodeiam também. Então, é com muita alegria, né, que mais uma vez estamos juntos aqui, refletindo à luz da doutrina espírita sobre esse tema, que é a realidade da vida, né? Nós todos nascemos, crescemos, temos as nossas questões, avançamos, progredimos, o objetivo é o progresso. E nas tentativas e nas lutas, nós vamos seguindo na nossa caminhada. Em determinado momento, desencarnamos. Mas olha que coisa boa que a doutrina espírita nos traz. O que morre é o corpo. A vida continua. Né? Jesus falou das muitas moradas. Nós somos espíritos imortais na trajetória aí da nossa evolução. E aí, falando desse tema, me fez lembrar uma fala, né, do companheiro Altivo, que foi o presidente da Casa de Leon Denis, no Rio de Janeiro, né, a Casa de Leon Denis, já desencarnado, e ele dizia que todas as vezes que nós nos reunimos, né, nas nossas reuniões, nas casas espíritas, as nossas reuniões de estudos, as nossas reuniões para falar do Evangelho, para falar de Jesus, no objetivo do bem, muitas vezes nessas reuniões de estudos, esses espíritos são trazidos, são avisados, né, que estaremos ali reunidos, aprendendo, estudando o Evangelho. E aqui eu te falava quando nós nos dirigimos a essas reuniões de estudo. E eles são trazidos também para estudar, porque quando nós desencarnamos, nós continuamos vivos. Então, muitas vezes não compreendemos essa transição, né? Na maioria das vezes, na dificuldade do entendimento da vida futura. E é necessário que nós ouçamos sobre esse assunto. E os bons espíritos, né? Os guias espirituais, os benfeitores espirituais, nos trazem, além da saudade, né? Que a saudade é recíproca de nós que ficamos e daqueles que partem, então eles trazem esses espíritos para próximo de nós. Por isso que muitas vezes, quando nós nos reunimos na casa espírita, nós sentimos a presença, né? A nossa sensibilidade fica mais assim aguçada, porque nós vamos, o que nós vamos buscar na casa espírita? Normalmente, o alento, o aconchego, né? Vamos buscar o entendimento sobre essa vida futura, sobre essa imortalidade. E nesses momentos aí em que se chega, né, o dia em que se comemora, né, o dia de finados, que é aquele momento em que, que nós nos recordamos mais intensamente, trazemos o nosso pensamento mais intensamente àqueles que já partiram, eles são trazidos para que eles possam entender também, para que eles possam matar essa saudade, nós também. Né? E, ao mesmo tempo que essa aproximação é feita, nós estamos ali estudando juntos, na compreensão, no entendimento da misericórdia divina. Então, naqueles horários ali que nós nos programamos, o tio falava isso, para ter esse encontro, para ter essas reuniões, eles estarão lá. E muitas vezes nós nos programamos e não vamos. Então, esses espíritos são avisados. E, quando chegam lá, nós não estamos lá, né? Porque a gente vai lembrar, né, que tudo que a gente faz, antes a gente pensa. E qual é a linguagem do espírito? É o pensamento. E nós temos os nossos guias espirituais. Então, os nossos guias espirituais nos auxiliam e se aproveitam, né? Porque todos os momentos em que nós passamos, a espiritualidade se aproveita para nos auxiliar,
para nos dar uma oportunidade de aprendizado, e já que estaremos lá numa reunião de estudos, eles também nos proporcionam esses reencontros. Mas muitos de nós ainda não compreendemos, não entendemos. Na situação de morte, né, a dor que sentimos, e quando fala, precisamos não sentir essa dor, alguns falam assim, né, alguns falam sobre os espíritas, isso acontece, parece que eles são insensíveis, não sentem dor, são frios. Nós também, que estamos estudando e aprendendo sobre essa vida futura, temos sentimentos, todos nós. A diferença da compreensão dessa vida futura é que traz o consolo, e o consolo facilita o não desespero. A doutrina espírita nos fala dessa continuidade, ela nos diz dessa continuidade dos laços afetivos. Os meus amores continuam vivos, aqueles que eu amo continuam vivos, eu apenas não consigo visualizá-los porque eles estão em outro plano. Né? O corpo físico é que ficou, nós não somos um corpo físico. Então, todos nós sentimos, sim, a dor da saudade. Não é perda, não existe perda, né? Na morte, não existe perda. Né? Então, o estudo, por isso o convite, né? A casa sempre faz o convite, né? As casas de Leão Denis tem essa característica do estudo. O estudo traz a luz do entendimento. E esse estudo vai nos dar essa compreensão. E aí nós vamos lembrar lá da misericórdia de Deus, né? Que não nos criou para essa dor. Então, aquela dor que sentimos no momento da perda, entre aspas, é ainda a nossa falta de compreensão, nossa falta de entendimento dessa transição, dessa realidade que vai chegar para todos nós, né? E aí tem uma passagem, mas muitas vezes a gente não se dá conta e nós não temos essa compreensão. Então, vamos ter o entendimento, né, a compreensão para com aqueles que ainda não têm esse entendimento e qual é a nossa responsabilidade, que Antônio de Aquino fala ali na página, que acabou de ser lida. É a responsabilidade daquele que tem essa compreensão passar para o outro, esclarecer, trazer esse esclarecimento. Por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ela nos traz o entendimento de que essa vida continua e eu consigo e tenho, sim, condição de continuar tendo esse relacionamento com esses que já desencarnaram. Eles nos percebem, como muitas vezes nós também percebemos eles. E aí nós aprendemos lá que através do sono, através do sonho, temos essas oportunidades desses reencontros, através dessas reuniões de estudos que Altivo fala, né? Quando vamos estudar o Evangelho, então eles também são trazidos, muitos deles não podem vir ainda, mas são trazidos para junto de nós. Não é o pensamento que atrai? Não é isso que a gente aprende? E aí, lembrando dessa passagem sobre o desencarne, sobre ressurreição, né? A página ali fala também disso. Tem uma passagem de Jesus, depois que Jesus desencarnou, Jesus morreu, né? Foi crucificado, e aí os seus apóstolos, será que eles não sentiram dor? Jesus já falava para eles do reino dos céus, né? Das muitas moradas. E será que eles sofreram? Será que eles ficaram tristes? Com certeza. A dor é legítima nesse momento, né? Os laços afetivos são muito fortes. E aí, Jesus tinha sido já sepultado e eles vinham caminhando, né, pela estrada de Emaús, né, no caminho de Emaús, falando sobre esse acontecimento, sobre a tristeza deles, né, sobre a dor daquela perda, né, que eles vinham, entendiam assim. E no caminho, nessa estrada, eles encontraram um estrangeiro. E esse estrangeiro perguntou para eles por que estavam tão tristes. E eles falaram, nosso mestre, você não sabe? Nosso mestre morreu, né? Como que você não sabe? E o estrangeiro não sabia, né? Falou para eles, não fiquem tristes. E os consolou, né? Começou a consolar os apóstolos.
E nisso que eles travaram esse contato, quando eles pararam para fazer a refeição, convidaram um estrangeiro, porque era comum, né? Era uma característica como se diz, gente? Era uma atitude normal na época convidar aquele de fora para servir na hora da refeição. Ele servir, os que estavam na mesa. E na hora que ele foi dividir o pão, naquele momento eles perceberam que quem estava ali era Jesus. Então, muitas vezes, nós não percebemos que esses entes queridos estão próximos a nós. Nós não percebemos o seu amor também nos envolvendo, as suas vibrações. E assim aconteceu com os apóstolos. Jesus estava com ele o tempo todo. Essa estrada foi longa, né? Eles caminharam uma estrada longa com esse estrangeiro, mas não perceberam que era Jesus. Naquele momento que ele foi dividir o pão, é que eles perceberam que se tratava e compreenderam que Jesus continuava vivo. Assim também somos nós. Não temos ainda essa condição, nem temos essa percepção, nem essa... Não acontece, né? Nos dias de hoje, como Jesus. Aconteceu com Jesus. Jesus era um espírito puro. Jesus veio para exemplificar. Ele surgiu, apareceu para os apóstolos após a morte dele, para quê? Para comprovar, né, a existência da continuidade da vida. Para mostrar para eles que ele continuava vivo. Mas nós temos, sim, os nossos guias espirituais e temos a doutrina espírita, como Jesus falou, que ele enviaria o Consolador prometido, e os espíritos vieram trazer o esclarecimento, as informações, a comprovação dessa continuidade da vida. Por isso, o convite sempre ao estudo. E só o estudo vai nos trazer essa certeza. E não foi só falado, passado essas informações. O que Kardec traz na codificação foram fatos comprovados, não só por ele, como muitos pesquisadores, muitos cientistas, comprovado pelos fatos. Então, a comprovação da vida futura, a realidade da continuidade da vida, foi o que a doutrina espírita nos trouxe. E é consolador saber disso, né? Que continuamos, que aqueles que amamos continuam vivos. Né? E nós vamos aprendendo que Deus é justo, Deus é misericordioso, e não abandona nenhum de nós. Né? Quando Jesus falou, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, é na íntegra. Nós somos espíritos e somos suas ovelhas, não só quando estamos no corpo de carne, não só quando estamos encarnados. Somos espíritos criados por Deus, né? Então, como entender essa sobrevivência? Muitos questionam, né? Muitos não acreditam. Como entender? E, mais uma vez, fica o convite do estudo. Aqui na nossa casa, né, na casa de Leon Denis, como na casa de Antônio de Aquino, tem os encontros, que são estudos que são feitos, né, em dias específicos, que falam sobre a realidade da vida futura. E nós temos vários encontros que trazem essa realidade. Então, o convite também fica para todos, né? Verem a programação das nossas casas, que vocês vão ter a oportunidade de ver lá quantos estudos acontecem para que possa ser trazida essa luz do entendimento, né? Além de toda a obra da codificação. Então, quanto mais nós tivermos essa clareza, quanto mais nós tivermos esse entendimento, menos será dolorido esse momento da morte. Né? E será que nós morremos, estamos preparados para esse desencarne? Estamos preparados para aceitar essa realidade da vida? Né? Então, a resignação, ela é uma das virtudes muito difíceis para todos nós. A resignação é a nossa maior dificuldade. E no momento do desencarne, nós precisamos, né, deveríamos
sobre essa dor lá naquele momento, fazer a nossa análise, né, como disse Santo Agostinho. Que dor é essa que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a dor da separação. A minha dor naquele momento é por mim, de ficar só, ou pelo outro que se vai. Né? Será que eu falo o que será de mim agora, nesse momento? E a gente fala, né? O que será de mim agora? Que ele não está mais aqui, o que ela não está mais aqui. Mas será que a gente fala o que será dele agora? O que vai acontecer com ele? Como será que ele vai ficar? Emmanuel fala que se a desencarnação é vida nova para quem vai, é renovação para quem fica. Porque o desencarne, você muda, né? A gente muda de lugar, vamos dizer assim. Nós estamos aqui no planeta, vivenciando a experiência da reencarnação. Quando nós desencarnamos, nós retornamos à nossa verdadeira pátria, que é a vida espiritual. Então, quando eu vou, eu continuo, na verdade, né, aquela vida que eu deixei para trás quando eu encarnei. Mas é uma vida só. Né? E para nós que ficamos, é uma renovação. É para que a gente continue, apesar dele, a gente fala, apesar dele não estar aqui, vamos lembrar dos momentos bons, das situações agradáveis. E alguém estava falando um dia desse, eu não me lembro onde eu ouvi, que normalmente a gente, no momento de desencarne de alguém, nós sempre lembramos dos momentos mais sofridos, doloridos, né? Porque a maioria dos desencarnes é por dor, por doença, por acidente, alguma situação assim. E nós nos fixamos naquela imagem. E a gente esquece que aquele período dessa dor, desse sofrimento, foi menor do que toda a existência daquela criatura que conviveu com a gente. Então, Antônio de Aquino fala das imagens, da necessidade de fixarmos imagens, de registrarmos imagens positivas, para que essas imagens positivas, em momentos como esse, em momentos de dores, nos sirva de alavanca, nos sirva de ânimo, nos sirva de estímulo, para que a gente pense nesses momentos bons, que são esses que nós levamos quando desencarnamos. Né? Então, no momento que a gente pensa em algo, a gente não vivencia aquilo tudo de novo? Isso não acontece? Quando a gente pensa numa dor, a gente sente de novo. Mas quando a gente pensa numa alegria, a gente se anima, não é assim? Então, os espíritos bondosos falam disso para nós. Que pensemos nesses momentos, dos melhores momentos dessas criaturas que amamos e que já não estão mais comigo num corpo físico, mas que continuam comigo, como espíritos que são. Continuam vivos, encarnados, também sendo cuidados, tratados por esses mensageiros da paz, assim como nós que ficamos aqui. Então, é renovação no sentido de continuarmos a nossa caminhada. Né? E a doutrina espírita nos dá aquela visão. Se aqueles que estiveram caminhando já cumpriram a sua etapa, é justo continuar comigo aqui, que eu ainda não cumpri? Se eu estou numa faculdade, se eu estou numa escola, né? Se eu estou lá fazendo as minhas matérias, me esforçando para avançar, para mudar de série, né? Para passar para o ano seguinte, para cumprir aquela etapa, e eu consigo, é justo que eu repita para ficar com meu companheiro que não se adiantou ainda? E não vamos discutir aqui o porquê disso, mas é da lei, né? Cada uns avançam a passos mais largos, outros com passos menores. Isso não quer dizer que aquele que foi é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que ele, mas que cada um de nós tem um tempo de maturação, né? Então, é justo que ele fique junto a mim se ele já cumpriu a parte dele? Seria justo? Seria condizente com a justiça de Deus? Então, na compreensão, né, que a doutrina espírita nos traz, vai nos auxiliando a aliviar a dor da separação, que é real. Ela é real e legítima.
não há condenação, né? Não há crítica nessa dor. O que há é o alerta para a observação de lembrarmos desse Deus misericordioso e bom, e buscarmos o entendimento a respeito disso, né? Então, Emmanuel fala também que se essa mudança, né? O que ele fala aqui, gente? Desculpa. Ele fala que ele fala, inclusive, dessa mudança de conduta nossa, mudança de visão com relação à morte, com relação ao desencarne do outro. Através do estudo, através da compreensão, nós vamos ter outros comportamentos quando essas situações chegar até nós, né? O respeito, a compreensão, o entendimento que aquele companheiro continua, que não é apenas um corpo que está ali, naquele momento, né, em que eu estou ao lado de alguém que desencarnou, tem um espírito que continua. E aí ele fala com relação ao respeito no momento do velório, né, no momento em que está sendo ali velado aquele corpo, e o entendimento de que muitos desses irmãos, muitas vezes, conseguem perceber esses nossos pensamentos. Então, que a gente possa, né, nesses momentos, se não soubermos o que dizer, e nós não sabemos muitas vezes o que dizer para aquele que no momento perdeu um ente querido, nós estamos num momento dolorido, sofrido para muitos, então o que dizer para esses? Que possamos lembrar que Jesus esteve aqui exemplificando essa ressurreição, exemplificando essa continuidade da vida, que na doutrina espírita entendemos, e os espíritos nos esclarecem, que existe a reencarnação. Existe vida e vida abundante. Tudo é vida no universo, nada é estagnado. Então, como é que os nossos pensamentos podem alcançar esses nossos entes queridos? Jesus nos deixou lá o exemplo da prece. O pensamento emite ondas, vibrações, e essas vibrações alcançam esses nossos queridos. As nossas conversas, as inquietações, o desespero, o desalento, também atinge eles. Não é assim? Não é o pensamento? Nós interagimos o tempo todo uns com os outros. Então, que possamos lembrar dessas palavras, né? Possamos lembrar o que a doutrina espírita nos traz, o que Jesus nos trouxe. E aí, lembrando disso, nós vamos ler uma paginazinha, que é muito consoladora, de Emmanuel. E ele fala assim, é uma lição que ele traz, para que tenhamos essa convicção, cada vez mais essa certeza da continuidade da vida. E o título é Eles Vivem. E diz assim: ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, eles estão vivos. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação do mundo, e a existência terrestre sem eles quase sempre se transforma em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes da esperança e devotamento, despertando para visões mais altas. Então, contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da morte, mas sim ao encontro do novo despertar. Que Jesus possa consolar todos aqueles que sofrem, que choram, né? Que ainda não têm a compreensão por dificuldades e limitações nossas, mas que eles se percebam consolados, amparados, sempre sustentados por esses guias espirituais, pelos benfeitores espirituais que todos nós temos, né? O anjo da guarda, e busquemos nele, né? Busquemos nesses guias espirituais, busquemos em Jesus, o médico de nossas almas, esse consolo para nossas dores. E na doutrina espírita, o entendimento dessa continuidade da vida, endereçando a cada um desses que partem, daqueles que ficam também, essa prece, né, de força,
de ânimo, de coragem. E o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para que todos nós possamos alcançar essa conformação e esse consolo, perceber esse consolo, que a espiritualidade amiga traz para todos nós. Então, que o Senhor de nossas almas continue nos auxiliando e fortalecendo a nossa fé, para que possamos sempre dizer presente a esse entendimento, a essa compreensão, que Deus é um Deus de amor. Então, graças a Deus, que possamos todos estar envolvidos por essas vibrações desse Mestre Jesus.